Waiting to buy a home? The Churchill Mortgage team says now is a great time to buy. Waiting could be a costly mistake because when rates drop, new home buyers will flood the market, driving up home prices. Go to churchillmortgage.com for your free analysis and see how home values can outpace rates to help you build wealth over time faster. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591, NMLSconsumeraccess.org, Equal Housing Lender, 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. So you found the perfect home, but high mortgage rates have you second guessing. The Churchill Mortgage team says waiting to buy can be a costly mistake. Try their free 15-minute analysis to see the difference between buying now versus waiting for lower rates. Visit churchillmortgage.com to learn a smarter way to build wealth through home ownership. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591, NMLSconsumeraccess.org, Equal Housing Lender, 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. InterD, Ciência e Cultura. Olá, gente! Ajude a manter o InterD Ciência e Conhecimento. Envie qualquer valor para o Pix. interdcontato@gmail.com. Obrigada! Olá, povo! Olá, pessoas! Eu sou a Adeluna e neste programa a gente apresenta a primeira parte de uma entrevista que fiz com Isabel Lima, também conhecida simplesmente como Bel. Ela é bióloga, mestre em saúde humana e meio ambiente e em seu doutoramento Bel desenvolveu um trabalho com veado catingueiro, na Caatinga, obviamente, baseado aí na linhagens populacionais da espécie em 7 estados do Nordeste. Bom, e nesta edição do InterD a gente trata da importância, da Caatinga, sobre o doutorado, de Bel. E na segunda parte, aguardem, a gente vai falar sobre conservacionismo. Então vamos nessa para a primeira parte aí da entrevista com Bel. É isso aí, pessoas. Eu estou aqui com Isabel Lima, também conhecida como Bel. Tudo bom? Prazer você aqui. O prazer é meu, massa. Bel, então, antes da gente entrar lá no assunto diretamente, eu queria que você falasse um pouco aí sobre você, como você adentrou aí no mundo da ciência, qual a sua formação, é isso. Bom, eu sempre tive interesse na área de biologia, inclusive era a matéria predileta, mas eu me formei pela UFPE, Centro Acadêmico de Vitória, que é um campus interiorizado, e já na UFPE eu tive iniciações científicas, então foram meus primeiros contatos com pesquisa, dentro da área do estudo de cervídeos, de veados e cervos, dentro da cervidologia, mas eram iniciações ligadas muito a algo que a gente chama de bancada, de laboratório, muito com a genética mesmo. E isso se continuou no meu mestrado, que também foi feito na UFPE do Centro Acadêmico de Vitória, o mestrado de Saúde Humana e Meio Ambiente, que eu trabalhei com a evolução do gene do prion, que é o prion é o associado à doença da vaca louca, Então ele também acomete veados, a doença. E aí, já no doutorado, eu sigo para a Universidade Estadual Paulista, para trabalhar também com veados, e sendo que aí eu vou para um trabalho de campo. E aí eu tenho um desenvolvimento de pesquisa de trabalho de campo na Caatinga. Então, eu trabalhei com populações de veado na Caatinga. Quando eu saio do laboratório, não só o laboratório, também continuando com genética da conservação, que é a minha linha desde que eu comecei a me aproximar de pesquisa, desde a iniciação científica, mas agora já puxando para o lado da genética populacional, para os saberes mais da filogeografia, que é quando a gente conecta os entendimentos entre a genética da população, como estão a distribuição dessas linhagens no espaço. Então, no doutorado eu fiz isso, que terminei recentemente agora. Pois é, você é a recém-doutora,
Isso. Parabéns, parabéns. Um dia eu chego lá. Legal. Legal. Pois é. Pô, mas é interessante, né? Agora falando aqui sobre o assunto, pouca gente sabe e muita gente se surpreende em saber que na Caatinga, aqui no Nordeste, existe veados, né? É isso, né? Como é que é isso? Qual é a espécie? Então, de modo geral, no Brasil inteiro não se sabe que a gente tem espécies de veado, né? A gente tem quase 10 espécies de veado no Brasil. Na América do Sul aí aumenta muito mais. Mas no Nordeste, né, por contexto histórico, vamos dizer assim, a gente teria, que a gente chama de ocorrência histórica, a gente teria 3 espécies: veado mateiro, veado catingueiro e veado campeiro. Sendo que esses animais, por terem que aí são vários problemas interligados, né, várias questões interligadas, mas por eles terem o que a gente chama, né, de um número de biomassa expressivo, eles são animais muito caçados. Dentro de um contexto histórico, na Caatinga principalmente, porque as pessoas precisavam se alimentar e elas não tinham de onde tirar. É um bioma que tem um ciclo, né, tipo de pluviosidade, né, o sistema de chuvas da Caatinga só são 5 meses, né, de dezembro a quase maio, isso quando tem grande estiagem. Então, esses animais foram muito caçados. Por exemplo, a anta brasileira existia na Caatinga e ela é localmente extinta, né, regionalmente extinta, justamente porque ela foi muito caçada para servir de alimento. Então, já se sabe que não existe anta brasileira na Caatinga há uma faixa de 30 anos. E aí, por essa questão de caça, que é um problema que os veados, né, têm até hoje, sofrem com essa pressão da caça até hoje, o veado mateiro, ele já não ocorre mais, assim, às vezes algumas pessoas falam, vi por aqui, mas geralmente eles ainda ocorrem em regiões que a gente chama ecotonais, né, que são de encontro de biomas. Então, dentro da Caatinga a gente tem ainda uns resquícios de Mata Atlântica, que é um contexto geológico histórico, então sobrou um pedacinho de Mata Atlântica dentro de regiões de Caatinga, que a gente chama de brejos de altitude. Então ele ainda ocorre lá, o veado mateiro, e em regiões de encontro de biomas, que entre Cerrado e Caatinga ainda existe. Então ali pelo Piauí ainda tem, né? É área de transição. Sim. Já o veado campeiro, que é um veado maior e ele tem uma galhada, né, um chifre que a gente chama de ramificado, ele ficou muito visado porque a Caatinga é um bioma de ambientes abertos. Então, ele é muito visado, ele não tem ambientes em que ele possa se esconder. E, inclusive, essa espécie ela é de ambientes abertos. Então, também existe essa suspeita, né, que a gente tem como confirmar, que o veado campeiro também tem a sua extinção local, mas no Ceará existem relatos, por exemplo, de que ainda tem uma ocorrência em regiões também que a gente chama ecotonais, que é esse encontro entre biomas, né? Então, que seria mais saindo do Ceará, indo para a região do Piauí, que ainda é Caatinga, mas seria a zona de transição entre Caatinga e Cerrado. Mas a gente não tem relato atual de ocorrência, então até então a gente não pode dizer que tem. O que a gente tem mesmo no Nordeste é o veado catingueiro, que é a espécie mais difundida na América do Sul, né, no Brasil principalmente, né, que na região amazônica a gente já tem como um substituto outra espécie, que a gente chama de veado roxo, o veado da Amazônia, mas é a espécie mais difundida até porque ele tem uma adaptabilidade a ambientes antropizados, né? Que são ambientes mexidos pelo homem, vamos dizer assim. Então, não é difícil a gente encontrar veado em meio a canavial, por exemplo. Então, por ele ter o que a gente chama de plasticidade ecológica, ele é uma espécie que ele está em todo canto. E ele tem uma certa reprodução, né? Porque ele tem a que a gente chama de um sistema reprodutivo poligínico, então o macho ele cobre vários
grupos populacionais de fêmeas. Então a gente ainda consegue meio que manter um número populacional, mas ele sofre muito com a pressão de caça, sofre muito com a fragmentação de habitat, perda de habitat, e isso interfere bastante no que a gente chama de genética populacional. E aí isso pode gerar um problema, né? Porque se a gente não tem a variabilidade genética, né, é como se a gente perdesse ingredientes para uma receita. Então, se eu posso usar num bolo açúcar cristal, açúcar mascavo. Se eu não tenho açúcar mascavo, eu só tenho açúcar cristal. Eu poderia usar um adoçante. Seria essa variabilidade de opções, sendo que na genética do animal. Se eu vou perdendo a variabilidade genética, esse animal ele não está adaptado a mudanças climáticas, por exemplo, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, isso mexe com a adaptação do animal na natureza, e aí a gente tem que, além do óbvio, né, confrontar para não chegar a esse nível de problema genético, porque senão, para depois recuperar, é muito difícil. Um exemplo que a gente pode ter disso é das araras azuis, por exemplo, que são recuperadas na Bahia, que tem essa questão, né? Então, teve que fazer todo um trabalho a partir de um número mínimo de indivíduos para tentar recuperar a população. Aí depois que a gente recupera em número, a gente recupera geneticamente. É um trabalho super longo que precisa de todo um investimento. Então, se a gente pode prevenir que isso aconteça, é mais interessante. Mas é isso. Então, assim, majoritariamente a gente tem o veado catingueiro, que é um veado de médio porte, mas se a gente for comparar, seria do tamanho de um labrador, vamos dizer assim, o tamanho. Ele é um veado de chifre simples, né? Ele não tem a ramificação das renas, vamos dizer assim, que é o mais conhecido. E ele tem um chifre em espeto, né? E ele ocorre em toda a Caatinga, né? Pelo que eu consegui constatar no meu doutorado. É uma surpresa, inclusive, para vários ambientalistas, porque a gente sabe que a Caatinga, por ser um bioma altamente negligenciado para fins de pesquisa, a gente ainda encontrar um animal que tenha uma área de vida de 63 hectares, por mais que ele tenha essa adaptabilidade a ambientes mexidos, né, pelo homem, ambientes antropizados, é uma surpresa, né, porque o que a gente sabe é que eles são altamente caçados, né, é um dos maiores mamíferos que a gente encontra hoje em dia bem disseminado na Caatinga. Uhum. E aí, assim, ele é um indivíduo bem importante, todos os outros animais da natureza têm suas relações, que a gente chama de relações intrínsecas, né? Então, ele é muito importante para o desenvolvimento da Caatinga, ele é envolvido com dispersão de vegetais importantíssimos, como o umbuzeiro, que é considerada a árvore sagrada do sertão. Então, assim, o veado não é só uma presa, ele só não faz parte de uma cadeia alimentar, ele é um engenheiro ecossistêmico, né? Então, tem toda uma importância atrelada a esse animal, e a partir desse objeto de estudo, eu posso ter visões e vislumbres sobre a conservação do bioma como um todo, né? Do que a gente chama domínio da Caatinga dentro das florestas tropicais sazonalmente secas, né? Sazonal porque eles têm um período de seca e de chuva. E você falou aí sobre a questão da pesquisa na Caatinga, que é negligenciada, digamos assim, né? Por quê? Sim. Primeiro, a gente tem um contexto histórico, assim, isso aí é uma opinião minha, que é compartilhada, mas, assim, existe um contexto histórico, né? O Nordeste é negligenciado historicamente falando, né? A gente tem o Brasil iniciando seu desenvolvimento tem um Nordeste, mas é muito a parte da exploração, enquanto todos os investimentos de desenvolvimento foram muito a partir do Sudeste e região Central. Então, Norte e Nordeste, por muitos anos, foi negligenciado para gestão governamental, políticas públicas, e aí, para fins de pesquisa, isso tomou uma consequência, e eu não sei as novas gerações, mas eu lembro muito de a gente... Existia um termo chamado indústria da seca, né? Existiam muitos políticos na época que
demonstravam um intuito de ajudar o pessoal do sertão, por exemplo, e tinha muita corrupção, desviava dinheiro e tal. Então criou-se aquela visão de que a Caatinga era um lugar ocupado por pessoas miseráveis que precisavam de assistencialismo e somente isso, né? Não poderiam ser capazes de gerar o seu próprio desenvolvimento. E o pior, comparadas a outros biomas dentro de uma régua de produção. Então a Caatinga sempre foi muito comparada com regiões de produção. Isso é ruim e bom. Ruim porque se não tem valor capitalista, né, de produção, se não vai gerar renda, eu abandono. Mas ao mesmo tempo, se tivesse valor, seria dizimada como a Mata Atlântica foi. Né? Então a gente tem uma área aqui, por exemplo, que pega Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que chama Centro de Endemismo Pernambuco. Essa área, ela foi bastante ocupada por plantações de cana-de-açúcar, desde que, 1600, 1700. Então existem usinas antiquíssimas lá nessa área. E é um centro de endemismo. O que é endemismo? É um centro em que a gente só encontra espécies nesse lugar, elas são próprias desse lugar. E aí a Mata Atlântica é um dos biomas mais degradados, justamente porque é uma área que tem grande interesse de produção, assim como o Cerrado, né? A região central do país, a gente tem as grandes produções de soja, as grandes produções agropecuárias, né, do Brasil, é da região central, centro-sul, sudeste do país. Então, assim, a gente fica meio que naquela de, a gente quer desenvolvimento para Caatinga, mas como? Porque a exploração sempre vem com esse ônus, né, da degradação sem ver a quem. E aí, isso respinga no interesse de pesquisa. Por quê? Porque a gente precisa de financiamento para fazer as pesquisas. Os financiamentos, eles também precisam de retorno, né? Então, por muito tempo existiu essa falta de interesse dos investidores, tanto de fundação de pesquisa quanto de outros investidores particulares, a desenvolverem pesquisas na Caatinga e conhecer. Mas a gente tem pesquisadores regionais, né, que insistem, graças a Deus, em pesquisar o bioma, e aí a gente aos poucos vai sabendo que a Caatinga tem uma biodiversidade riquíssima, que tem várias espécies que só existem na Caatinga. A história evolutiva da Caatinga é fantástica, que pega um corredor, né? Não é só a Caatinga, o Cerrado e o Chaco tem um processo evolutivo conjunto, que a Caatinga tem um processo particular, o Cerrado outro e o Chaco outro, né? Então, assim, tem muita história para a gente desenvolver na Caatinga. Agora mesmo, recentemente, foi dito, né, foi descoberto que a Caatinga é um dos biomas que melhor faz sequestro de carbono. Então, isso também é importante para a questão de conservação. E aí a gente vai insistindo, né? Os ambientalistas e os pesquisadores na Caatinga vão insistindo nos estudos, cada um com seus objetos de estudo, e a gente vai descobrindo várias coisas e vai criando uma evidência. Mas se a gente for falar sobre unidades de conservação dentro do bioma, a gente tem menos de 2% de cobertura de unidades de conservação de proteção integral dentro da Caatinga. E a Caatinga é apenas um bioma único e exclusivo brasileiro, que ocupa 11% do território do Brasil. Por que ele é tão negligenciado? Né? Então tem várias coisas atreladas a essa negligência que agora a gente consegue romper uma barreira, porque a gente está descobrindo que precisa, né, conservar cada vez mais. Bom, é isso, pessoas. Muitíssimo obrigado a Isabel Lima, a Bel. Lembrando a vocês que teremos uma segunda parte desta entrevista em que ela vai falar sobre conservacionismo. Fiquem ligados no nosso Instagram e no site www.interd.net.br.
InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, Adeluna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br. Olá, gente! Ajude a manter o InterD Ciência e Conhecimento. Envie qualquer valor para o Pix. interdcontato@gmail.com. Obrigada. When you download the Baker's app, you have easy access to savings every day. Get the most out of weekly sales and receive personalized coupons to save on your favorite items, all while earning 1 fuel point for every dollar spent. Baker's makes it easy to save while you shop, whether it's in-store or online, so you get the most value out of every trip, every time. Download the Baker's app now to save big on your next purchase. Baker's, fresh for everyone. Must have a digital account to redeem offers. Restrictions may apply. See site for details. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. Whether you're making a traditional roasted turkey or spicy turkey tacos, your go-to shrimp cocktail, or your first Cajun risotto, Baker's has all the freshest ingredients to embrace your traditions. Baker's, fresh for everyone. Save big on your favorites with the Buy 5 or More, Save $1 each sale. Simply buy 5 or more participating items and save $1 each with your card. Baker's, fresh for everyone.